da graça do Senhor de trazer uma palavra que venha nos preencher, que venha nos completar, nos alimentar. E é assim que eu crio a expectativa quando eu ouço a palavra, quando eu ministro a palavra, que é um alimento espiritual, que vai trazer edificação para a minha vida. Traga algo novo para a sua vida também nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de passar uma informação muito importante para a minha vida e para a sua vida. Acredito que você já tenha percebido isso. Nunca, em todos os tempos que já passaram nessa terra, nunca o planeta Terra foi tão bombardeado pela palavra de Deus. Hoje Deus usa vários mecanismos, né, para que a palavra dele seja propagada, seja anunciada. As redes sociais, né, as plataformas, elas estão aí à nossa disposição para aprendermos mais da palavra de Deus. Interessante que às vezes, mesmo que você não espere algo nas suas redes sociais, sempre aparece algo de Deus para abençoar a nossa vida, amém? Um texto, um livro, um versículo, um vídeo, uma palavra, uma pregação, né? As redes sociais estão cheias disso. Então, nunca na história o planeta foi tão... a nossa realidade, né? Nossa geração nunca teve tanta oportunidade de aprender mais de Deus como nesse tempo agora. E é importante nós estarmos com esse coração aberto para aprender. Porque Deus conta conosco, amém, querido? Deus conta comigo e com você. Deus quer fazer de mim e de você vasos, instrumentos nas mãos dele. E ele não vai usar o mundo, Deus vai usar a igreja para isso. Amém? Preparar o caminho para a vinda do noivo. Amém, querido? Diante dessa realidade, eu trouxe uma palavra que tem como tema, vai aparecer no telão, corações endurecidos e os mensageiros de hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1 ao 13. Nós vamos ler todo esse texto, vai estar aí no telão para você acompanhar. Eu gostaria de ler esse texto todo com você, para nós entendermos nas entrelinhas o que Deus quer falar conosco essa noite. Muito bem. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes e batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins, isso é muito importante. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele disse: vá e diga a esse povo, esteja sempre ouvindo, mas nunca entenderão. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne sensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não atentem com os seus corações, para que não se convertam e sejam curados. Meu Deus. Então perguntei: até quando, Senhor?
E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Curve sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai querido, nós queremos aqui diante desse texto pedir algumas coisas, entre elas que o Senhor seja conosco nessa noite. Traga profundas revelações acerca desta palavra. Mas, acima de tudo, que nossos corações estejam abertos para o Senhor. Fala conosco, queremos sair diferente de como chegamos nesse lugar, Senhor. Que essa palavra venha com ímpeto, trazendo realidade, um choque de realidade, que possamos sair daqui conscientes daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, quando eu me deparei com esse texto, eu falei, Deus está falando muito comigo. Eu não sou simplesmente mais um nessa terra. Deus nos trouxe com um propósito nobre para esse lugar, para esse tempo. Nós só precisamos entender de forma muito profunda aquilo que Deus já projetou para nossas vidas. Como eu falei, nunca em toda a história, o planeta todo teve tanto conhecimento e possibilidade de conhecimento da sua palavra. Mas a pergunta que não quer calar, apesar de tanto conhecimento e possibilidade de abertura da palavra, onde a verdade está sendo pregada, anunciada, divulgada de todo jeito, em todas as traduções possíveis, por que ainda assim continuam pessoas endurecendo os seus corações, impedindo com que o Espírito Santo venha e faça toda a diferença nas suas vidas? Por que então que ainda há um nível de carnalidade, de baixaria, de problemas, tanto físicos, emocionais, psicológicos, nessa geração? Por que a influência está tão grande acerca da imoralidade? Por que a impureza está sendo divulgada de uma forma tão depravável, lastimável? Em meio a tanta possibilidade, onde o evangelho hoje está sendo pregado em várias línguas e nações, e ainda assim o coração do homem continua congelado. Parece que à medida que as possibilidades aumentam para descobertas espirituais, há um investimento no mundo espiritual também, trazendo cegueira, esfriamento, incredulidade, dureza, empatando, impedindo que o Espírito Santo tenha liberdade para trazer cura, restauração, salvação. Nós vamos entender nas entrelinhas desse texto que nós somos escolhidos para fazer algo diferente. Somos escolhidos para fazer algo que vale a pena, algo nobre, algo do céu. Eu poderia estar trazendo uma palavra técnica para líderes que estão diretamente ligados ao ministério da igreja, mas eu senti plena paz em trazer essa palavra para nós que somos a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, porque é a igreja que precisa ser diferente. Não estou falando de placa, de denominação, eu falo de igreja. Cadê a igreja aqui? Nós somos a igreja. E é interessante que essas pessoas continuam sofrendo por conta das suas decisões, suas dúvidas, suas inseguranças, seus pensamentos, suas escolhas. Então, nós vamos trabalhar esse texto aqui e procurar entender o porquê que naquela época já existia esse problema que até hoje se estende. E como a própria palavra fala, o meu povo perece por falta exatamente desse conhecimento. Mas antes disso, vamos conhecer esse camarada, Isaías. Olha só, quem foi o profeta Isaías? Isaías, filho de Amós, é o autor do livro de Isaías.
E seu nome significa o Senhor é a salvação. Olha que interessante. E essa ideia da salvação permeia todo esse livro, todo esse escrito. Isaías foi um profeta em Jerusalém por cerca de 40 anos, de 740 a 701 a.C. Isso me traz a responsabilidade de que Deus até hoje continua escolhendo profetas e profetisas nesse tempo que nós estamos. Se naquela época já era necessário Deus levantar um homem que representasse o povo e falasse do amor de Deus, hoje muito mais. Muito mais. Então, ele foi profeta nessa época que eu mencionei, durante o reinado do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E esse nome, olha só, revela uma personalidade firme. Esse nome, Isaías, revela uma personalidade firme, com os pés bem assentos na terra. Ou seja, sabendo onde ele pisava, sabendo o que fazia, tinha certeza e convicção daquilo que ele veio fazer nessa terra. Não tinha dúvida, não tinha insegurança. E é interessante, voltando para o texto, que ele foi contemporâneo, foi na época dele, a destruição de Samaria pela Assíria, e a resistência de Jerusalém acerca das tropas de Senaqueribe, olha só, queridos, que sitiou a cidade com um exército de 185.000 soldados. Então, nesse período, Deus precisava levantar alguém ao nível de responsabilidade, claro, de amor pelo próximo. Que entendesse a razão pelo qual ele foi escolhido. E é interessante, querido, que hoje, tantas pessoas que nós conhecemos, elas não têm ideia do que elas representam aqui. Elas não têm ideia da importância dela nesse tempo. Eu falo isso porque eu conheço tantas pessoas que estão simplesmente vivendo sem propósito, sem uma razão. E por não saber o seu propósito, por não saber a razão pelo qual Deus as trouxe, vivem como se não tivessem nada a ver com esse tempo. Não tem nada a ver com a tua vida, não tem nada a ver com a tua família, não tem nada a ver com a tua igreja, não tem nada a ver com nada. Eu só quero saber de mim. Mas é interessante que quando Deus escolhe alguém, é exatamente para tirar esse pensamento humanista, egoísta de dentro de nós e trazer uma revelação de amor profundo ao próximo, às pessoas. Gente, nós temos aproximadamente 80 e poucas pessoas aqui. Agora entenda, cada um é uma morada do Espírito Santo, amém? Cada um aqui representa uma casa, um templo onde o Espírito Santo está ali, fazendo morada. Se nós soubermos a profundidade que isso representa na minha e na sua vida, nossas vidas seriam diferentes. Em outro texto, fala que Isaías era o principal conselheiro do rei Ezequias, na época em que Ezequias era rei. Isaías era muito influente em Jerusalém. Isaías é o profeta mais frequente citado nas Escrituras. Para a gente entender um pouquinho do perfil do cara a qual nós vamos falar. Então, ele tinha know-how, ele tinha autoridade, mas acima de tudo, ele tinha um coração quebrantado na presença de Deus. Se você pegar esse texto e esmiuçar ele, você vai entender a razão pelo qual Deus escolheu esse homem. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você o porquê também que ele te escolheu. Mas o que esse texto de Isaías nos ensina? Tenho aprendido com a nossa liderança que os textos mencionados na palavra trazem um ensino. Eles não servem simplesmente para trazer uma palavra de edificação. Eles trazem consigo um ensino que nos mostram o que de fato aconteceu e por que aconteceu aquele texto. Então, esse livro de Isaías descreve a visão que o próprio Isaías teve do Senhor sentado no trono, exaltado e rodeado por serafins. Uma visão muito ampla e nítida que Deus trouxe a esse homem. E talvez por essa sensibilidade, Deus fez dele um grande profeta.
Um grande homem, feito como instrumento e canal na sua época. E nessa visão, Isaías sente inadequado, se sente impuro. Nessa visão que Deus deu a ele, ele se sente incapaz de ser usado, incapaz de ser um escolhido. Isso é natural. Você sabe disso, né? É natural, de vez em quando nós... Não, mas isso não é para mim não, cara. Isso não é para mim não. Não, eu acho que eu não dou conta. Falar do amor, dar um testemunho, falar da verdade, falar de mim, daquilo que Deus tem feito, isso não é para mim não. Manda outro, Senhor. Eu não. Manda outro. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é que um dos serafins purifica os lábios de Isaías como a brasa viva. Nessa visão, Isaías viu um anjo vindo em sua direção, trazendo uma brasa viva e colocando em seus lábios. Eu creio que isso representa o agir de Deus. E talvez Deus está enviando anjos nesse lugar para trazer brasas vivas e colocar em nossas bocas. E o objetivo desse fato foi trazer a purificação na vida de Isaías e o perdão dos seus pecados. Isso é muito forte. Eu vou falar para você uma coisa, irmão. Talvez existem pessoas que estão aqui esperando um toque, um start, um estalar de dedo, uma resposta, algo sobrenatural, para trazer uma revelação profunda acerca de tudo aquilo que temos passado, decidido e escolhido. Talvez tem pessoas aqui que estão vivendo uma vida de pendências, quebrando princípios à torta e à direita, pavimentando uma estrada de espinhos na sua própria história. Lamentavelmente, nós semeamos, e uma hora ou outra, essas sementes elas vão germinar. Mas essa palavra não é para trazer culpa, é para trazer um alerta. A palavra de Deus ela serve não para nos condenar, mas para nos salvar, para nos libertar. Amém? Para nos trazer revelação daquilo que precisamos fazer, como Deus fez na vida desse profeta. E Deus começou algo na vida desse homem que fez toda a diferença no próprio livro que ele escreveu. E nós temos que estar com esse coração aberto e sensíveis para a voz de Deus. O Espírito Santo, tenho certeza que também está nesse lugar trazendo revelação. Talvez você se identifique com isso. Ele se via longe, talvez, do plano original que Deus tinha para a vida dele. Você vai ver eu repetir algo aqui que parece ser maçante, mas não. É para nós entendermos realmente, no pé da letra dessa mensagem, que Deus nunca erra nas suas escolhas. Há um tempo atrás, um casal nos procurou e muito dispostos à separação. Divórcio a todo custo. Havia até motivos para isso. Talvez se eles procurassem um argumento que justificasse essa decisão, eles iam encontrar. Mas nós apresentamos para eles, eu e minha esposa, argumento que invalidava a decisão deles, à luz da palavra. Então entenda que, falamos para eles, né? Você acha que Deus, em toda a sua misericórdia, grandeza, soberania, iria fazer um plano no relacionamento de vocês com erro? Será que Deus havia se enganado? Não, poxa, não era você, era outra, ou era outro? Será que Deus, de repente, por um momento, ele sofreu amnésia, esqueceu que o plano não era esse, ele trocou com o papel de outra pessoa? Deus nunca erra. Diga para o seu irmão, Deus nunca erra. Continuando posteriormente, Isaías ouve a voz do Senhor perguntando, quem ele enviará? E Isaías se ofereceu para essa missão. Estou dentro. Isaías de repente voltou atrás e falou, é comigo, conta comigo, Senhor, deixe-me aqui. Eu vou lá. Chá comigo.
Eu aceito o desafio. Cara arrojado, né? Cara destemido. Diante daquele problema circunstancial de guerra, de invasão, de destruição daquela cidade, a qual o povo de Israel, os filhos de Israel viviam, ele de repente olha para um lado e para o outro, não vê ninguém, e Deus fala com ele, é contigo mesmo que eu estou falando, então deixa comigo, eu vou lá então. Já que só tem tu, vai tu mesmo, então eu vou lá. E esse texto é frequentemente interpretado não só para a demonstração da santidade de Deus, mas também para a disposição de Isaías em servir ao Senhor, apesar de suas fraquezas. Você está vendo só que isso aqui traz uma identidade muito grande com nós, a igreja? Porque em momentos nos vemos tão fracos, tão debilitados emocionalmente, fisicamente. Esses dias eu estava vendo um vídeo, fiquei surpreso. Um rapaz desse tamanho assim. Por que ele era desse tamanho? Porque ele não tinha braços nem pernas. Ele estava em pé, testemunhando o amor de Deus. Aí eu penso, meu Deus, se ele ama aquele cidadão, ele me ama também. Ele tem cuidado de mim também. Ele vai me usar também. Se ele usou esse cidadão, ele vai me usar também, não é possível. Eis-me aqui, estou aqui. De que forma? Não sei para onde vai, que rumo eu vou, mas eu estou aqui. De alguma forma, Senhor, eu quero ser um instrumento. Não sei falar, meus lábios são impuros, falo muita bobagem, tenho medo. Talvez você se encontre aí, eu sou gago, sou nervoso, sou tímido. Eu vim de uma família, sou excluído, fui abusado, não sei. Eu sei que Deus quer te usar. Eu sei que Deus quer fazer de mim e de você instrumentos, e olha, digo mais, vaso de honra. Eu creio. Deus não erra. Esse texto também de Isaías, nos versículos 9 e 10, traz uma mensagem de Deus para ele, na qual ele é comissionado a proclamar uma mensagem que, escute isso, endurecerá o coração do povo. Como assim, pastor? Mas a palavra de Deus não é para trazer cura. Por que nesse contexto aqui, a própria palavra de Deus fala que a mensagem que ele vai anunciar, o povo vai estar com o coração endurecido? Olha que interessante. As pessoas vão ver a ação de Deus e não vão acreditar. Difícil, hein? Você chegar no local aí, onde só tem cristão fervoroso, falar a palavra é top demais, hein, irmão? Agora você chegar no lugar onde ninguém acredita naquilo que você vai falar, pode até ouvir, mas não vai penetrar. Olha que interessante. O texto fala que eles vão ficar cegos espiritualmente. Meu Deus, que responsabilidade para esse cara. Isso explica muita coisa, irmão. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei impressionado, porque a palavra de Deus é para trazer quebrantamento, é para trazer descoberta, um novo tempo, uma nova visão. E esse texto fala que eles vão ouvir e ninguém não vão entender nada. Deus diz a Isaías que o povo ouvirá, mas não entenderá. Verá, mas não perceberá. Isso indica que muitos, se não todos naquela época, não aceitarão a mensagem de Isaías. E permanecerão espiritualmente cegos, surdos, à verdade que ele vai compartilhar. E aí? Topa ainda? Está dentro ainda? Nós vamos nos deparar com situações assim. Aonde as pessoas só vai faltar elas verem Jesus na sua frente. Agora há pouco eu perguntei para o irmão ali, irmão, quem está discipulando vocês? E falou, Jesus. Poxa, que fé, cara, está melhor do que eu. Que bênção. Tem pessoas que só vão faltar ver Jesus, mas vão duvidar. A palavra está aqui, a revelação está aqui. Veio o maná, veio a palavra, veio a presença. Mas está seco. Por quê?
Nós estamos num ambiente propício à manifestação de Deus. Nós estamos num ambiente legal, favorável à ação do Espírito Santo. Você vai nas faculdades, tem muita gente ali que conhece a palavra, que estão lá falando evangeliquez e tal, e você chega lá falando a palavra e todo mundo entende, legal, mas pelos bastidores, vivem uma vida de mentira, de ilusão, de fantasia. Faz de conta que eu oro, mas não oro. Faz de conta que eu sirvo. Faz de conta que eu adoro. Faz de conta que eu exalto, que eu ouço, que eu creio. E vive uma vida de faz de conta. Uma vida de ilusão. E quer que a vida dele seja real. Quer que os resultados sejam permanentes, maravilhosos. Nossa, eu quero vitória. Quer vitória? Diz o Matos Nascimento. Geme e chora. Queridos, tudo tem um preço nessa vida. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Veja bem, esses versículos apontam para a dureza do coração e a resistência espiritual do povo em relação à mensagem de Deus. Sabe qual é o resultado? Consequências para a sua própria vida pessoal, como eu falei, para a sua família, para a sua nação. Talvez seja muito precoce falar, mas a gente observa que tem tantas nações que são totalmente incrédulas à palavra de Deus e, lamentavelmente, a gente vê destruição em massa acontecendo naquele lugar. Deus está presente naquele lugar, sim ou não? Sim. Não há manifestação, mas Deus está lá. Não há quem invoque, não há quem busque, não há quem clame, não há quem ore, quem busque, quem pague um preço, quem declara, quem profetiza. Se houver, Deus se manifesta. Se houver, Deus responde. Se houver, Deus aparece na hora para fazer a coisa acontecer. Por isso que eu me admiro de Davi, cara. Davi chegava diante dos erros deles e se arrependia. Nossa, eu fico pensando, está na cara aqui que Deus endureceu o coração daquele povo, para que eles não vissem. Deus enviou o profeta. Deus enviou um homem de Deus. Deus enviou um homem temente, um homem usado, um homem fervoroso, um homem corajoso, arrojado, destemido, para que eles recebessem a ação de Deus, mas eles não viam. Naquele momento ali era o que Deus queria fazer. Então Davi sempre se arrependia, sempre chegava diante do Pai: contra ti eu pequei, contra ti eu errei. Eu sei, eu tenho certeza que eu errei contra o Senhor. Não tenho dúvida disso. Por esta razão, Senhor, em efeito ele falava: eu estou aqui contrito, arrependido pelo que eu fiz, pelo que eu decidi. Sabia que nós temos essa oportunidade todo dia? A toda hora? Só precisa ser genuíno. Só precisa ser verdadeiro, porque Deus sabe as nossas fraquezas. E se eu fosse dar um conselho para cada um de nós aqui, eu me incluo dentro, eu diria: corra para Deus. Desesperadamente, corra para Deus. E se arrependa amargamente de ter ferido o coração de Deus, de ter desagradado o coração de Deus através das escolhas, das decisões, dos pensamentos, porque é a única saída. Corra para Deus, quando puder. Ele está esperando. Porque a gente percebe que mentes estão cauterizadas, corações estão petrificados, estão endurecidos pela naturalidade do pecado. A realidade é essa. Dura realidade. Mas quando nós levamos o pecado de forma natural, normal, rotineiro, aquilo ao longo do tempo cria uma crosta de resistência ao Espírito Santo. No livro de Mateus capítulo 13, versículo 15, diz assim: pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os seus olhos fechados, de modo que,
seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não atende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Sabe o que eu vejo aqui também? Razões claras e objetivas para nós orarmos pelos nossos líderes, nossas autoridades governamentais, para que o Senhor quebrante seus corações das intenções malignas. É bíblico isso. Nós, como igreja, precisamos sim orar para que aqueles corações, daqueles governantes que estão lá, que regem o nosso Brasil, nossa nação, sejam tocados pelo Espírito Santo para que haja arrependimento. Caso contrário, coração endurecidos, petrificados, as decisões são carnais, egoístas, humanistas, sem sensibilidade, sem compaixão, sem misericórdia, sem dó. E vão assinando papéis à torta e à direita, achando aquilo que lhe convém como interesse maior. Orar pelas nossas autoridades eclesiásticas, nossas autoridades espirituais, nossos pastores, nossos líderes, para que Deus continue usando eles, para que eles continuem com o coração sensíveis à voz e à revelação do alto, para conduzir a igreja, para conduzir o rebanho, para aconselhar, discipular, treinar, enviar. Eu vejo isso, querido. Nós precisamos interceder pelos corações. E a palavra de Deus fala que Deus sonda os corações. Nós temos tantos órgãos, né? Mas Deus sonda o coração, porque lá é que estão as motivações corretas ou não. Eu estou convicto, estou certo de que esse texto nos mostra que Deus tanto pode quebrantar, como pode endurecer o coração do homem. Depende de sua motivação. Depende daquilo que está gerando ali dentro. Isso me remete ao livro de Êxodo, quando o faraó perseguia os filhos de Israel. Lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 4, diz assim: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Deus sabe exatamente o que faz. Deus não erra. Mas eu sei que Deus tem levantado uma geração quebrantada, sensível à voz de Deus, amém? Com o coração que busca, que clama, que ora, que se arrepende, que vai para a presença, que vai para o pó e chora. Deus tem levantado uma geração sedenta por Jesus, sedenta pela sua palavra, que é a igreja, que somos nós, eu e você. Nós devemos agir assim. Pelo contrário, seremos e vamos viver à margem do plano de Deus. Deus vai continuar nos amando. Deus vai continuar querendo o melhor para nossas vidas, torcendo por nós e nos amando de forma incondicional. Deus não vai mudar nos seus pensamentos. E Ele não vai tirar conclusão precipitada de qualquer decisão sua. Mas nós viveremos para fazer ou não fazer aquilo que Deus quer que façamos. E qual era a missão desse cara? Qual era a missão de Isaías naquele tempo? Qual era o propósito principal? A gente consegue ver nos primeiros 3 versículos. Isaías falou da sua missão de elevar e abençoar a casa de Israel. Contudo, a missão se aplica mais plenamente ao Salvador. Olha só, que ele o representava. Você sabe que Isaías foi um homem que profetizou lá pelo capítulo 53, ele traz puras revelações acerca de Jesus. Então, naquela época, ele já era um representante oficial de Deus. Ele já era um homem que foi levantado pelo Senhor para trazer algo do reino para essa terra. E até hoje Deus continua fazendo isso. Esse texto também mostra a disposição de Isaías
em responder o chamado para servi-lo como um mensageiro. Diga assim para o seu irmão: você é um mensageiro de Deus. Glória a Deus. Essa passagem também destaca a importância de estar disposto a obedecer a Deus e cumprir a sua vontade nas nossas vidas. Porque, querido, Deus ele dá a ferramenta, dá. Deus dá os recursos, Deus dá o aparato daquilo que precisamos para desenvolver e desenvolver com excelência aquilo que Ele nos chamou para fazer e executar. Agora, cabe a nós. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Aonde? Aonde? Cadê? Eis-me aqui. A palavra fala que Deus está à procura. Cadê os adoradores? De verdadeiros adoradores. Ele olha, tem um adorador, uma adoradora, um servo, um filho, um profeta, um homem de Deus, um casamento abençoado. Deus está à procura de pessoas que se colocam à disposição para fazer a diferença. Nossa, isso me inspira, irmão. Isso me move, porque, nossa, hoje eu entendo mais do que nunca o que eu vim fazer nessa terra. Amém, querido? Isso é muito forte. E como é que precisa, irmão, estar o meu coração diante desse chamado? Como é que eu preciso me portar ou me comportar diante de Deus para que Deus veja em mim que eu estou com o coração disposto? Né? Não é um pré-requisito, mas você vai ver que é necessário algumas motivações corretas para que Deus veja em você um profeta, uma profetisa. É esse aqui. Esse vai longe. Esse aqui vai, mas esse ali, aquele lá vai. Esse ali vai e vai com tudo. Deus tem suas formas de nos equipar. Primeiro, um coração puro. Diga para o seu irmão: o seu coração está realmente puro? Irmão, eu estou convencido também de que Deus quer fazer algo maravilhoso através de mim, mas a começar pelo meu coração. Isso fala a partir da minha vida, a partir do meu eu. Tem gente que quer viver o avivamento e quer começar a partir da vida do vizinho. Se o vizinho fizer a parte dele, eu também vou. Não funciona assim. Começa a partir de mim. É por isso que o salmista Davi, no capítulo 51, 10 e 11, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me deixes expulse de tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele já começou logo com um pedido-chave. Senhor, cria em mim. Cria dentro de mim. Antes de mais nada, cria em mim um coração puro. Puro. A pureza é a natureza de Deus. Pureza, puro, santo. E é por isso que os anjos, em sua palavra, fala que eles ficam falando um para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A pureza de Deus é poderosa. Então, quando nós, meros indivíduos mortais, nos colocamos diante de Deus e pedimos: Senhor, crie em mim um coração puro. É o que Deus quer. É uma pré-avaliação, digamos assim. Tem um coração puro? Beleza, é você que eu quero. Vem aqui. Tem um coração puro? Beleza, eu vou te usar. Te prepara. É esse aqui que eu quero. Coração puro. Veja bem, tudo começa a partir da minha vida e da sua vida. Não espera dos outros, não. Quer viver um tempo diferente? Um tempo de avivamento, um tempo de bênção, de vitória, de conquista? Não comece pelo seu vizinho, pelo seu irmão, pela sua esposa. Comece a partir de você. E coloque-se diante de Deus: Senhor, cria em mim um coração que vai te agradar. A partir daí, Deus começa algo novo na sua vida. Deus é santo, Deus é puro. Número 2, um coração disposto.
Deus viu algumas características notórias na vida de Isaías. Nossa liderança tem nos encorajados que antes de ser, precisamos fazer. Vamos fazer algo diferente. Vamos agir. Eu não sei por onde começar, pastor, mas eu estou aqui. Hoje eu ouvi uma irmã, uma pastora, olha, não sei como a gente vai desenvolver, mas eu vou fazer. Eu achei lindo isso. Não sei como, não tenho muita habilidade, não tenho muito entendimento disso, mas eu quero uma cobertura. Eu quero uma direção. Se eu tiver, eu faço. Coração disposto. Coração disposto a obedecer, né? Coração disposto a fazer a diferença, a ser um vaso, a se colocar como instrumento. Irmão, eu vou falar para você. Um coração disposto é um coração que quer. Se existe algo que queremos fazer com força suficiente, de alguma maneira, encontramos um jeito de fazer. Porque eu quero. Porque eu estou disposto. A disposição vai falar por mim. Tem um irmão que chegava por aqui, e ele não sabia o que fazer. Nós fazemos algumas limpezas aqui no prédio, aos sábados. Ele ficava por ali, andando para um lado e para o outro. O que tem para fazer? Eu estou aqui, eu não sei fazer isso, mas eu estou aqui. O que é para fazer? Talvez, cara, irmão, cara, na sua casa está precisando de alguém assim. Talvez na sua igreja, lá na sua célula, no seu life group. O que é para fazer? Quando você tem um coração disposto, Deus olha, dá um zoom naquela máquina que está lhe batendo. Deus coloca uma lupa microscópica e vai direto lá no coração. Esse cara vai longe. Esse está cheio de Deus. Esse quer. A disposição, ela move para que um casamento seja feliz, porque cada um está disposto a mudar. Cada um está disposto a obedecer, está disposto a fazer diferente. Um coração disposto fala muita coisa, irmão, muita coisa. Um coração disposto faz isso acontecer literalmente. No livro de Provérbios, capítulo 17, 22, diz assim: um coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. É forte isso, né? Um coração bem disposto é remédio eficiente, eficaz, faz bem, é saudável, é um nutriente propício, é algo maravilhoso. Um coração disposto. Por último, um coração obediente. Depois de estarmos de coração puro e entendemos a causa, e é uma causa nobre, é mais fácil obedecer, irmão. Quando você tem um coração puro e um coração disposto para obedecer, é um pulo. Eis-me aqui. Isaías entendeu esses pré-requisitos. Isaías compreendeu esse chamado. No livro de Ezequiel 36, a partir do versículo 26, diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um novo espírito. Tirarei de vocês um coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porém, o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos que lhe dei. Queria chamar aqui o ministério de louvor. Vou te falar o que queima no coração de Deus, irmão. Diga para o irmão que está ao seu lado: sabe o que queima, irmão? Pergunte para ele: sabe o que queima o coração de Deus? Almas. Diga para ele: almas. Irmão, o que motiva, o que gera o coração de Deus a ter misericórdia e compaixão são vidas, são pessoas, são gente, o próximo.
Lá no final desse texto que nós lemos, fala sobre o terebinto e o carvalho. Escute, isso é muito forte. Terebinto e o carvalho são duas árvores quase que indestrutíveis. Além de frondosas, seus troncos são enormes e as suas raízes são extremamente profundas. Há quem diz, segundo alguns estudiosos, que o tanto que ela tem de galhos e folhas frondosas para cima, eles têm para baixo também. E esse texto fala ainda que eles sejam destruídos, os seus troncos ficarão firmes. Olha que forte. E ele nos compara com esses. Deus nos compara com essas árvores, irmãos. O que palpita no coração de Deus são almas. Eu queria pedir para os irmãos soltarem um vídeo para nós termos uma noção muito clara. É um vídeo que o irmão passou para mim essa semana e passou para alguns outros irmãos também. Talvez muitos não viram, mas para você entender a profundidade do coração de Deus. Gostaria de convidar você a ficar em pé. Os profetas e as profetisas desse tempo, que entendem o valor de uma alma. Se nós quisermos ganhar juntamente com outras igrejas, Campinas para Jesus, precisamos ser levantados como profetas, homens e mulheres que entendem a causa, que entendem o reino. Deus está trazendo a esse tempo a oportunidade de nós avançarmos e avançarmos com tudo. E fazemos a diferença nesse momento. Se Deus quisesse, Ele fazia isso sozinho. Mas Ele escolheu você. Ele decidiu escolher a minha e a sua vida para fazer isso acontecer nessa época. Diante dessa adoração, eu queria convidar você, coloque a mão no seu coração. Fecha teus olhos. Cante essa canção a Ele, declarando não só que Ele existe, mas que Ele vive em nossas vidas.